Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. Olá, eu sou a Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então, ajeite os seus fones de ouvido, aumente o som da sua TV, do seu tablet, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa entrevistada de hoje tem a missão de fazer crescer um hábito relativamente novo para os brasileiros: ouvir os livros em vez de lê-los. Estou falando dos audiobooks. Hoje ela é responsável pela Audible no Brasil, empresa de audiolivros fundada em 1995 nos Estados Unidos e comprada pela Amazon em 2008, que iniciou a sua operação no Brasil em 2023. Bom, ela tem uma longa trajetória aí no setor de conteúdo e mídia. Um de seus primeiros cargos foi o de produtora sênior na emissora MSNBC nos Estados Unidos. No Brasil, ela liderou as áreas de desenvolvimento e negócios de crescimento, marketing, branding na Globo, Warner Media, Apple, Oi TV. E a nossa convidada também tem um lado B. Ela é atriz e atuou profissionalmente em peças de teatro, novelas e minissérie. Ela é formada em artes performativas no Lee Strasberg Theatre and Film Institute nos Estados Unidos e em publicidade e propaganda na FAAP em São Paulo. Bom, ela também fez um MBA em artes e negócios e um mestrado em marketing, produção, direção de cinema e TV na Universidade de Nova York. Então, além de executiva e atriz, ela também virou professora da pós-graduação no curso de Negócios, Conteúdo e Marketing na FAAP, onde ela atuou por 14 anos. Bom, spoiler dado, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil. Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, um prazer enorme estar aqui batendo esse papo e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E, Adriana, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua formação acadêmica, né? Como a gente contou aqui no começo do episódio, você tem uma formação nos Estados Unidos em artes performativas e outra no Brasil em publicidade e propaganda. Como é que você acabou fazendo essas duas faculdades e o que te levou a seguir esse caminho? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque eu sou apaixonada por teatro. Sempre fui, por texto, eu gosto de uma boa história e o teatro me encanta, assim, tem uma paixão gigante. Só que lá atrás, vindo de uma família conservadora, pai engenheiro, das exatas e tal, seguir uma carreira, né, como atriz era quase que impossível dentro da minha casa. Então, eu fui fazer comunicação, porque na época também a gente não tinha as leis de incentivo, então cinema era uma atividade bem, né, bem restrita no Brasil em termos de campo de trabalho. Eu falei, bom, a publicidade está mais ou menos ali perto, tem o marketing, então era uma coisa mais, digamos assim, aceitável dentro de casa. E aí, enfim, fiz a faculdade. Aí, quando eu quis estudar fora, era a mesma coisa. Eu era louca para fazer Lee Strasberg. Meu pai falou, de jeito nenhum, que você vai para Nova York formada para fazer um curso de teatro. Aí eu fui para fazer o mestrado, né? Fiz todos ali os exames e para conseguir ir. E uma vez que eu acabei o mestrado, eu falei, agora que eu estou trabalhando, vou tentar uma bolsa no Lee Strasberg, para poder fazer em paralelo, porque eu já estou morando em Nova York mesmo. Então, aí veio essa possibilidade de eu realizar um sonho e conseguir ter as duas, né, os dois diplomas e as duas frentes. Agora, você, nos Estados Unidos, na época do mestrado, você começou a trabalhar na NBC, né? Como é que foi que você chegou lá? E o que qual foi a importância, né, desse período aí para a tua carreira, né? Quais foram os aprendizados aí dessa época?
Ah, Estela, é curioso, né? Eu sou uma pessoa bem ligada em conexões, né? Então, assim, eu converso com todo mundo, eu gosto de conhecer as pessoas. Eu acho que a gente aprende muito com todo mundo, não importa quem é. E aí, dentro dessa personalidade curiosa, eu estava no elevador do prédio que eu morava e desceu uma mulher com um cachorro, eu também tinha um cachorro na época, com um boné da NBC. E aí eu fiquei olhando aquele boné e aquilo começou meio que a me dar um comichão. Tipo assim, preciso, né, fazer um approach, Quem será, falar né? com ela. Quem será? O que será que ela faz lá dentro e tal. E aí eu, na maior cara de pau, falei, nossa, bonito seu boné, eu sou muito fã da NBC e tal. Aí ela, eu trabalho lá. Aí eu falei, nossa, é meu sonho. Aí ela, eu falei, não, tô terminando o mestrado e tal. Aí ela falou, olha, você tem alguma experiência? Na época eu já tinha apresentado um programa de televisão pela empresa do João Dória. Na época que existia TV Manchete, enfim, né? Bem lá atrás. E aí eu entreguei para ela o portfólio, o currículo. Ela levou para a NBC e me chamaram para uma entrevista. E aí foi assim, né, através de um papo no elevador e essa mania de conversar com todo mundo, que eu consegui ser entrevistada e aí consegui trabalhar lá dentro. Foi muito importante porque eu acho que você trabalhar nos Estados Unidos te dá uma visão muito particular, né, muito pragmática de negócio. E você também aprende sobre a dinâmica do americano. Né? Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias multinacionais, mas sempre numa divisão América Latina. E eu acho que um diferencial que me ajudou muito é entender como que o americano trabalha no domestic, né? Ali no mercado de trabalho dos Estados Unidos, fazendo produção. Eu era a única estrangeira, literalmente, assim, na equipe que eu trabalhava. Então, todo mundo era americano, e a gente fazia programa para o americano. Então, isso me trouxe um conhecimento extra. E qual que era a sua função? Você trabalhava lá na sede do Rockefeller Center? Trabalhei. Nova York, né? Trabalhei no Rockefeller. Mágico, né? Que lindo. Eu trabalhei no Rockefeller e trabalhei também na MSNBC, que fica em Secaucus, né? Na época eles estavam, tipo, abrindo o escritório. Era, tipo, novo, tudo novinho em folha, porque era o começo da TV por assinatura em larga escala, né? E a MSNBC era aquela divisão da NBC, com foco ali em news. E então também tive a oportunidade de trabalhar em Secaucus. E por que você voltou para o Brasil? Como é que foi esse retorno aí? Estela, eu acho que primeiro foi muito difícil tomar a decisão, porque a hora que eu já estava em Nova York há 5 anos, então, principalmente naquela fase da vida, eu fui com 23 e voltei com 28. Nessa fase, parece que representa o que representa hoje 15 anos na minha vida, né? Então, intenso. Parecia que eu estava lá há uma vida e meia. Então, foi uma decisão muito difícil de tomar. Mas eu cheguei à conclusão que a experiência que eu tinha adquirido em Nova York e também o que eu tinha estudado, lá eu ia ser sempre uma estrangeira que fala o inglês com sotaque, que não cresceu ali. Enquanto no Brasil, realmente eu tinha ali elementos que me diferenciavam bastante de outros profissionais no mercado brasileiro. Então, foi mais ou menos esse pensamento pragmático que me fez tomar a decisão. Mas a chegada não foi fácil. Conta então pra gente como é que foi. Bom, primeiro, com esse racional, né, eu cheguei e falei, nossa, eu vou ter muitas portas abertas, né, vai ser tudo maravilhoso e tal. E aí eu cheguei aqui em 2001, era um ano de crise, né, não era um ano economicamente bom. E eu vivi muitos momentos de eu chegar para tentar entregar o meu currículo, ter uma conversa e ter, por exemplo, alguém saindo, chorando, porque tinha sido desligado. Ou seja, eu estava totalmente na contramão do que estava acontecendo. E aí várias coisas, né, acontecem no coração da gente. Primeiro será que eu tomei a decisão certa? Segundo, vem a crise da impostora. Eu achei que eu era o último biscoito do pacote. Eu não sou nada, porque não consigo nem conversar com ninguém. E aí também aquela coisa de você
Em Nova York eu já tinha uma independência financeira. E aí você chega no Brasil e você fala, gente, eu preciso ter aqui também, né? Não dá para chegar e começar a pedir ajuda da família para pagar meu condomínio, meu aluguel. Então, tiveram todas essas dores, né? Até que eu consegui finalmente o meu primeiro trabalho na volta ao Brasil. Que foi aonde? Que foi no Disney Channel, num projeto chamado Popstars, que era para construir, né? Para escolher uma banda de meninas. E que lançou teve com a SBT, né? A CD. Ah, sim, Ruge. Claro. Esse mesmo. E aí, de lá, eu engrenei, né? Eu conheci, de novo, né? A questão das conexões. A gente acaba conhecendo muita gente. Gravava dentro do SBT. Então, tinha, né, todo um mar de possibilidades lá dentro. E quando o projeto estava acabando, eu fui convidada a assumir o início da produção local da Nickelodeon no Brasil. Antes ainda de ter a lei de conteúdo nacional, a Nickelodeon saiu na frente querendo fazer programas de fato no Brasil, com apresentadores brasileiros. E aí, ali eu fui para o mundo corporativo e aí fui engatando uma coisa na outra. Agora, você sempre teve um lado artístico muito forte, né? Você estudou atuação, artes, tem mestrado em direção, né, de cinema, como a gente contou aqui. E, além disso, você dançava balé, né, que a gente sabe. E chegou a atuar em novelas, em minissérie e tal. Em algum momento, você precisou decidir aí se esse lado artístico aí, ou se você ia para um lado ou para o outro, virava executiva. E assim, pensando em termos de aprendizados, né? O que isso te trouxe de diferente ali no teu olhar aí na gestão? Então, eu acho que o ator, ele tem aquela coisa que a matéria-prima é você estudar o ser humano, né? Para você conseguir construir o personagem que você vai representar. Então, e uma outra coisa muito particular do teatro é a leitura da audiência, né? Então, a pausa numa peça de teatro, e eu fiz durante 1 ano e meio teatro infantil no Ruth Escobar, a pausa, principalmente para a criança, você precisa ficar muito afiado em ver o momento aonde você pausa para ela dar risada, para ela entender, ou você acelera para ela não perder ali o encantamento. Então, isso é uma coisa que eu trago muito para a vida executiva, porque todo momento a gente está trazendo apresentações ou a gente está defendendo ali algum ponto de vista. E aí é sempre aquela coisa, eu vou entrar muito no detalhe ou pouco no detalhe, né? Então, você quer achar aquela medida certa. Então, essa leitura de audiência é uma coisa que vem do mundo, né, da Adriana atriz e me ajuda muito. E eu acho que a facilidade também de se expressar e de falar. Tem umas coisas curiosas. Eu tive cálculo renal quando eu estava grávida e eu estava saindo do hospital e tinha uma apresentação super importante, né, na Oi TV. E uma pessoa do meu time, que tem muita sinergia comigo, tinha feito a apresentação e eu cheguei em cima da hora. Era assim, entrar ou perder ali o momento que era da Oi TV. E eu entrei, e aí eu falei, quem fez a apresentação? Aí a Bruna falou, fui eu. Eu falei, não, tranquilo, bota lá que eu vou. E aí eu não tinha visto a apresentação. Isso era a época do BlackBerry, né? Então não tinha essa coisa do iPhone e tal. E aí eu entrei ali, peguei o slide, construí o raciocínio. Então, assim, você fica também meio boa de improviso, né? Então, eu acho que tem muita sinergia, mas não foi uma coisa pensada. Foi uma dúvida mesmo, de eu amar as duas coisas, tentar levar em paralelo, ter um pouco de medo da vida financeira da Adriana artista. E hoje eu olho que eu falo que é um acaso que deu certo, né? Então, de fato, uma coisa para mim complementa muito a outra. Mas não foi pensado, foi dúvida e falta de né, coragem, eu acho, de ir para o outro lado. Você falou que trabalhou no Disney Channel, né? Programação para criança, pré-adolescente, adolescente. Também Nickelodeon, que é mais ou menos nesse segmento. E no Cartoon Network, né? Da Warner Media.
Você conta que nessa passagem aí da sua vida, você desenvolveu muitas habilidades e maturidade, né? Que tipo de desafio você enfrentou lá e que habilidades que você desenvolveu? Eu acho que a criança, ela é sempre uma, né, uma pedrinha ali, um diamante a ser lapidado. Então, você tem que ter muito cuidado para lidar com o artista mirim. E, ao mesmo tempo, o artista mirim, ele não vem com 30 anos de experiência, porque, obviamente, ele não tem, né? Ele tem né? Ele tem 7 de vida, né? Então, você conseguir ali chegar num resultado pede muito conhecimento, né? De como a emoção funciona, né? Como o método funciona, quais são as referências que aquela criança pode ter de alegria, de tristeza, de encantamento. Então, eu brinco que você trabalhar com criança é muito mais difícil do que você trabalhar com adulto. Então, quando você tem o privilégio de começar com o mais difícil, acho que você se acelera, né, como profissional. E não foi uma coisa que eu busquei. Como eu comentei, eu voltei de Nova York, eu ia dirigir até um programa do Otaviano Costa, na Record. E conversei com o Del Rangel, estava tudo certo. Aí o Otaviano sofreu um acidente de carro, que ele ficou 1 ano sem trabalhar. E o programa foi cancelado. Então, assim, não é que eu fui pro Disney Channel porque eu escolhi. Eu amo criança, mas não foi o que apareceu, né? E aí foi levando. E depois de anos fora desse mundo, veio o convite do Cartoon, que eu neguei num primeiro momento, porque eu falei, não, eu já trabalhei bastante com criança, não sei o que, agora já fiz tantas coisas diferentes, não vou voltar para esse nicho. E aí acabei indo para o Cartoon também, foi destino, não foi uma coisa que eu escolhi. Mas lá na largada foi bem legal para me desenvolver. Agora você trabalhou também na Apple, né, em outras multinacionais aí. Como é que foi esse período? E assim, você falou um pouquinho, né, lidar com uma atriz, como é que é isso? E a Audible também, né? Como é que você chegou lá e como é que é essa relação, né? De você estar aqui, ter que lidar com, né, com o pessoal da matriz, né? Me conta um pouquinho do que isso... Quais foram as habilidades que você desenvolveu para lidar também com esse outro lado, né? Eu acho que... Eu não sei se eu desenvolvi, eu acho que a gente está sempre desenvolvendo, né, Estela? Porque... o ser humano é tão complexo e, assim, o outro é complexo e a gente também é muito complexa, né? Eu vivi momentos aí dentro dessa carreira corporativa. Eu fui mãe, né? E na minha saída da Oi, quando eu ia voltar para a Oi, eu recebi o convite para trabalhar para a Apple, para lançar o iTunes na América Latina. Naquele momento eu estava morando no Rio de Janeiro, meu marido é carioca, e aí a posição era em São Paulo. E aí foi um intensivão, a gente se organizou para poder vir para São Paulo, mas obviamente que a ajuda que eu tinha em casa não veio para São Paulo, né? Então eu, na verdade, comecei uma posição que eu dormia uma média de 7 noites por mês durante 2 anos no Brasil. Uau! A minha filha tinha 1 ano de idade, meu marido entre São Paulo e Rio de Janeiro, minha mãe morando fora. Então eu não tinha muito apoio e eu acho que eu acho que coragem é uma coisa que é importante, porque não dá pra gente ter medo, mas longe de ser o melhor momento de eu começar um desafio novo, de eu mudar de cidade, mas foi o que eu fiz na época e aprendi muito no processo, mas foi uma fase muito doída para mim, porque eu tive um burnout. Deixar minha filha ir viajar doía muito. Então, acho que a gente está constantemente aprendendo até quais são os nossos limites, né? De até onde a gente pode ir e a partir daquele momento a saúde mental, física começa a cobrar. E também o outro, né? Eu falo que cada um de nós é um ser totalmente diferente. Então, lidar com a pessoa A não vai ser igual lidar com a pessoa B, né? Então, isso vale para o chefe, vale para o seu time. Eu tento ter uma liderança muito humanizada, até porque eu gosto de conhecer as pessoas. Então,
Normalmente eu fico amiga pessoal, eu conheço a dinâmica das famílias, das pessoas que trabalham comigo, viram meus amigos pessoais e tem gente que transita de um trabalho, né? Hoje eu tenho na minha equipe duas pessoas que foram do Cartoon, uma pessoa que trabalhou comigo no Food Network, uma pessoa que trabalhou comigo na Encast. Isso vai meio que acontecendo organicamente, né? Quando veio até a pessoa da Encast, ela reporta para Renata Gasperoni. E a Renata falou: "Você tem alguém para indicar?" Eu falei: "Olha, tá aqui, tenho." Aí ela: "Tô muito na dúvida entre essa pessoa e outra." Eu falei: "Olha, a adesão é sua, não quero influenciar, vai reportar para você." E aí ela vai e escolhe a que trabalhou comigo. Então eu falo, eu nem tenho 100% de responsabilidade, mas eu acho que eu tenho essa dinâmica das pessoas voltarem, né? Mas cada um é um, né? E as pessoas têm diferentes fases. Então acho que essa leitura de até onde dá para ir, qual é o tom do feedback, eu acho que isso é um ponto super importante, né? Tem gente que você precisa ser um pouco mais direta para o feedback ser compreendido. E tem gente que você já tem que, olha, tem tudo isso aqui que está funcionando e eu quero te ajudar a melhorar isso aqui que não está, né? E sempre trazer para você. Eu acho que alguém da equipe não performar, e eu já tive situação de ter que desligar uma pessoa que não estava performando, aquilo dá um peso no coração, porque eu acho que 50% da responsabilidade é do gestor, é minha. E só 50% é da pessoa de fato, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado que a gente está em constante evolução. Falando nisso, né, ao longo da nossa carreira, de forma geral, a gente tem altos e baixos, né? E teve um momento da sua carreira que você chegou a ser desligada de uma empresa por causa de uma reestruturação. E você já tinha 48 anos, né? E você não sabia mais ou menos que posição que você poderia se candidatar. Eu queria saber como é que foi esse processo de recolocação no mercado. Olha, foi muito doído. Primeiro porque eu acho que uma coisa que eu repito hoje muito para todo mundo é que, do mesmo jeito que tem um lado da história, o outro lado da história e a história real, eu acho que essa questão do desligamento, ela não é uma questão sua. Ela é uma questão que às vezes acontece por um movimento da empresa de reestruturação. Às vezes ela acontece porque politicamente tem alguém que é mais forte do que você, que não necessariamente está certo. Então, eu acho que uma primeira mensagem que eu não aprendi ainda, porque eu fiquei muito, muito arrasada quando eu fui desligada do Cartoon, mas eu tento repetir e falo muito para as pessoas, é que o momento que você é desligado, você não joga fora tudo que você viveu até ali. Você não deixa de lado todos os gols que você marcou, todos os aprendizados que você teve, todas as pessoas que você ajudou e desenvolveu, né? E por um momento, na hora que aquilo acontece, é como você se sente. Eu me senti dessa maneira, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que repetir. Os desligamentos acontecem por N razões. Não porque você é ruim, necessariamente, né? No caso do Cartoon, inclusive, foi, eu diria, a empresa que a posição versus o que eu entreguei, o Cartoon colheu toda a minha maturidade profissional e o Spectrum 100% do que eu consegui aprender, né? Comparado com os outros trabalhos. A gente fez uma campanha do agasalho em parceria com o governo de São Paulo na época, que eu passei a mão no telefone e liguei para o João Dória, que tinha sido meu chefe em 1997, né? E a gente fez a maior arrecadação da campanha do agasalho desde 1941. Vencendo, inclusive, a Globo, que havia apoiado há 2 anos antes. Então, assim, eu fiz coisas incríveis, com uma equipe incrível me apoiando e fazendo junto comigo. Então, mas na hora que acontece, você fala assim, ai, meu Deus, né? Tipo, o que aconteceu? E aos 48 anos, eu achei que realmente o mercado corporativo tinha acabado para mim. Eu falei, acho que eu vou, de repente, escrever, né? Prestar consultoria, porque tem essa coisa do etarismo também. E quando eu achava ali no meio da pandemia, então isso também atrapalhou, porque aquela coisa de vamos tomar um café, vamos almoçar, porque daí você... Né? Não tinha como, né? E é muito duro você falar, vamos marcar um video call, e aí eu vou te contar.
E aí, quando uma consultoria me ligou, falando... Eu tinha participado de um processo com eles na época que eu estava querendo sair da Apple por conta, né, das viagens. Eles lembraram de mim e falaram, olha, a gente tem uma posição aqui que é a sua cara. Você estaria disposta a participar? E aí eu falei pro Luiz Giolo, eu falei, claro, eu não tô por opção na consultoria, porque eu achei que beirando 50 não tinha mais oportunidade. E aí veio a Audible e tem sido, enfim, um trabalho incrível, né? Eu acho que você tá tão ligada à cultura e com um produto desse nas mãos, né? De trazer um hábito de leitura, de certa maneira, que tem 1000 oportunidades de você ter mais tração, ler mais histórias, conhecer, aprender mais, é maravilhoso. E contar isso para o brasileiro também é maravilhoso, né? Porque ainda é um segmento muito novo. Agora, você entrou num mercado novo, né? Como é que você fez para se preparar? Porque é uma missão, né, grande ali, né? Porque trazer o audiobook, né, para o hábito dos brasileiros. Como é que você fez essa preparação aí para ingressar nesse novo mercado? Olha, Estela, o curioso é que realmente eu vinha de muitas décadas, né, aonde eu ia nos eventos de mercado e tal, e eu conhecia todo mundo me conhecia, eu já tinha trabalhado com muita gente, porque eu rodei várias empresas, então teve um estranhamento de repente, você tá num lugar que você não domina em termos de negócio. Agora, o time da Audible de conteúdo, ele é muito bem preparado e ele é deste mercado. Então, eu acho, como eu gosto muito dessa troca, a minha preparação foi muito no sentido de entender com aquele time como funcionava a dinâmica. Se cercar ali do conhecimento já que existia. Exatamente, já estava ali, né? Então, a partir dali, eu acho que talvez eu tenha contribuído muito mais na questão da estruturação de como seria, né, o aplicativo, a estratégia de marketing, a questão de você, né, trabalhar ali em parceria junto com a Amazon para esse crescimento. E aí, aos poucos, eu fui, obviamente, você vai conhecendo as editoras e vai, né, em reuniões, pouco a pouco, trocando. E aí você vai criando esse aprendizado. Mas mesmo depois de 2 anos e pouco, o time de conteúdo me dá muito suporte e é um contínuo aprendizado. Tá. Eu queria saber se você já era consumidora de audiobooks, né, antes de você entrar na Audible. E tem uma outra questão, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o interesse das pessoas para entrar nesse mercado, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também, como é que as pessoas podem entrar, precisa ter um livro físico? Impresso, não? Então, eu não era consumidora de audiolivro. Eu vim a conhecer a Audible quando eu iniciei ali aquele processo de recrutamento. E até uma coisa curiosa, eu tenho um perfil muito autodesenvolvimento, né, em termos de hábito de leitura. E aí, como falta tempo no dia, eu tinha já há bastante tempo, ouso até dizer que talvez ano ou mais, deixado de lado a ficção. Porque acaba não dando tempo, né? Você está sempre priorizando aquele novo livro do marketing, o novo livro do gestor, o novo livro... E aí acabava não dando tempo e sempre no físico, no papel. Quando eu comecei a me inteirar pro processo e descobri o audiolivro, gente, eu achei sensacional. Até porque muitos dos livros que eu lia de autodesenvolvimento, na versão em inglês, eram narrados pelo próprio autor. E aí você vê com aquela... né, a forma de contar aquela história do próprio autor que escreveu. Então, foi ali que começou o meu aprendizado. E aí, me pegou de jeito aonde hoje a ficção está de volta na minha vida graças a essa otimização do tempo, aonde você consegue estar ali ouvindo um livro e você está dirigindo, fazendo ali as tarefas de casa, passeando com o cachorro. Então, isso otimiza as horas. E aí, eu voltei a me relacionar com a ficção que eu tinha
realmente deixado em quinto plano. Uhum. E qual que é a diferença de podcast para audiobook? Olha, o audiobook, existe um livro ou um e-book daquela obra e ele foi pensado conceitualmente como um livro físico e depois ele ganhou a versão de áudio, né? O podcast, ele é um conteúdo, não necessariamente ele está contando uma história, né? Acho que a gente tem vários podcasts que são de entrevistas e conversas e tal, que não necessariamente teriam atratividade num formato de um livro mesmo, né? Então, aí é um projeto de conteúdo que ele é pensado ali para a versão em áudio, sem ter necessariamente a intenção de virar, em algum momento, um material escrito, né? Eu acho que essa é a grande diferença. E o livro, o audiobook, ele traz para a gente a sensação de... é quase de meta, né? Então, assim, quando você escuta um podcast, você não termina a semana necessariamente falando, nossa, nessa semana até que eu tô bem informada. Cumpri ali a minha meta de leitura. Não, é aquela coisa, né? Olha, escutei 8 podcasts, então tô bem informada. Sim, sim. Agora, o audiolivro, ele traz aquela sensação que você fala assim, nossa, né? É uma sensação de um conhecimento tangível, né? Palpável. Então, eu acho que dá uma sensação ali de gratificação que ela é diferente. Porque a gente tem, né? A coisa do livro. Agora, você já contou aqui, né, para mim, essa questão de vocês contratarem artistas, né, para fazerem aí os audiolivros, né? Tem gente famosa aí, né? A Denise Fraga, a Maite Proença, já gravaram com você. Agora, vocês não pensam em usar inteligência artificial para narrar os livros? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o Spotify lançou aí um serviço, né, de audiolivros lá nos Estados Unidos. O Google, a Apple anunciaram recursos aí de inteligência artificial para narrar livros, né? Então, eu queria ouvir de você, se você acredita que essa aposta aí da Audible, né, seja sustentável no longo prazo, né, à medida que a concorrência está, né, aumentando e indo para esse caminho. Stella, a Audible acredita muito na narração humana, né? E eu acho, até conversando com o Mauro, ele falou, o ser humano, a gente tem tantas nuances de emoção e de entonação, que é impossível você ter ali o mesmo nível, né? Se você for muito, muito exigente. Então, a Audible em Nova York emprega mais atores que a própria Broadway, o que é assustador, né, de tamanho. E toda a marca foi construída, o projeto, em cima dessas narrações humanas e com toda essa sensibilidade que vem ali da narração humana. Agora, a inteligência artificial, eu acho que ela vem para, eventualmente, talvez coexistir, porque hoje a gente trabalha com um catálogo que é um catálogo que tem uma alta demanda, com as maiores editoras, com títulos de grande relevância. Agora, não sei, por exemplo, se os manuscritos né, de acadêmicos fariam sentido enquanto negócio você gravar com uma locução humana, não sei. Hoje a gente não tem esse tipo de conteúdo e todo o conteúdo que a gente tem é feito com a narração humana e a gente acredita muito, muito nesse modelo em ser um grande diferencial. Como é que é esse processo criativo? Ator narrando um livro de um autor, ele participa também? Faz lá das direções? Como é que é isso? Não, a gente tem livros que são lidos pelo próprio autor, né? Que é a leitura do autor. Agora, quando é um talento de voz, a gente tem ali no estúdio o diretor, né? Que dá o direcionamento daquela narração e o ator. O que a gente leva em consideração, principalmente quando a gente escolhe esses talentos conhecidos, é que eles tenham uma afinidade grande com a obra, né? Então, não é com o autor, mas, por exemplo, a escolha da Denise Fraga para Orgulho e Preconceito
tem a ver com a Denise Fraga gostar e ter uma afinidade com aquela obra. Então, não é uma coisa aleatória, tipo, tá aqui uma lista de atores e tá aqui uma lista de livros e vamos, né, fazer existe um pensamento. E até a gente quer que aquele ator venha empolgado, né, para ler aquela obra. Então, a gente checa se existe essa sinergia, né, entre obra e talento. Agora, o Brasil, né? A gente sabe que é um país que lê pouco, né? A gente ainda tem uma pesquisa aqui que é da Retratos da Literatura no Brasil, que não sei se você viu, que foi divulgada esse ano, que fala que os nossos números, inclusive, pioraram nos últimos 4 anos, né? A gente perdeu 4,6 milhões de leitores, caindo de 56% da população para 52%. Eu queria ver como é que você faz para enfrentar esse cenário, né? E assim, o audiolivro seria uma saída aí para os brasileiros, para a gente, né, mudar isso aí, ter um nível maior, uma vez que a gente tem, né, esse analfabetismo aí funcional e tal. E o brasileiro é bom de tecnologia, né? Então, como é que você vê isso aí? Acho que a Audible traz, sem dúvida, uma oportunidade grande. É claro, né? Eu acho que o audiolivro, ele não substitui o livro de papel e o e-book. Eu acho que é uma oportunidade adicional de você se relacionar com essas boas histórias. Dito isso, talvez esses números tenham bastante influência da vida corrida maluca que a gente vive nos grandes centros, onde a gente sabe que a taxa de leitores e de fluência ela acaba acontecendo nos grandes centros, que é onde está cada vez mais confuso, né? E a gente tem menos tempo para viver, para a gente, né? Então, eu acho que o audiolivro ele vem como uma possibilidade adicional de você continuar se conectando com essas histórias sem estar com as suas mãos e os seus olhos ocupados. Na questão do analfabetismo funcional, também é uma ferramenta muito importante, né? A gente estava tendo aí conversas sobre isso e você ter alguém que tem uma dificuldade ali de fluir numa leitura tradicional, você tá ao mesmo tempo escutando aquilo e seguindo, isso ajuda na compreensão e ajuda ao desenvolvimento da leitura no seu modelo tradicional. Então, eu acho que, de todas as formas, o audiolivro ele vem somar, né? Eu não acho que o audiolivro, de forma nenhuma, substitui aquele momento do domingo na rede, onde você está lá com o teu Kindle, com o seu livro, desfrutando. Mas esse momento é muito raro, né? Às vezes, as pessoas se desconectam daquela história no domingo para pegar de novo no outro domingo. É uma semana que aquilo não conversou com você porque a vida engoliu, né? Então, o áudio, ele cumpre esse papel de, às vezes, durante a semana, você escutar 2, 3 capítulos e pega na sequência no livro físico no final de semana. Lá fora, a gente tem pesquisas, inclusive, que mostram que o audiolivro ele incentiva o aumento da leitura em todos os seus formatos. Então, ele não rouba o leitor tradicional. Ele faz com que você se conecte mais com as histórias e com o hábito de conhecer essas histórias. Seja no áudio, seja no escrito. Desde que você entrou na Audible, você sentiu que houve um crescimento aí de demanda, né, de interesse? E também queria saber um pouquinho mais sobre demanda do seu trabalho, né? Também como é que é esse trabalho de convencimento para as editoras também, né? Para entrar num projeto como esse, para mostrar que não vai roubar lá o livro físico. Como é que é isso? Eu acho que as editoras são grandes parceiras e já têm essa mentalidade, entendem que é uma possibilidade adicional. Então, acho que a gente está num lugar maravilhoso com relação a isso. São parceiros incríveis. Então, eu acho que ali está feito. Com relação ao público, existe a questão de que antes até da gente criar e solidificar a marca da Audible para o brasileiro, a questão da gente desenvolver o segmento do audiolivro. Porque ainda tem muito isso. Você pergunta, você já escutou um audiolivro? As pessoas, às vezes, dão exemplo e é um podcast. Dão exemplo e é sei lá.
Então, ainda não é claro, né? Tem gente que fala, o audiolivro é o livro, né, interpretado. Não, não é. É o livro resumido, também não é. Então, eu acho que ainda falta um conhecimento da definição do que é o audiolivro. O audiolivro é aquele título que você tem no e-book e no livro escrito, exatamente igual, lido para você. Dito isso, a Audible tem outros projetos onde alguns livros são feitos com vários atores, com várias vozes. Se vocês pegarem Senhor dos Anéis, o Mauro Ramos faz um trabalho brilhante de narrar vários personagens e tal. Então, é uma experiência mais imersiva, mas é exatamente como está escrita a obra literária Senhor dos Anéis. Não é uma adaptação como o filme. Né? Então, isso é o audiolivro. Ele é ali, ipsis literis, o livro que já existe. Mas as pessoas ainda não entenderam. Né? Então, eu acho que antes até da marca estar muito forte, tem um trabalho aí de um segmento ser desenvolvido no Brasil. É isso mesmo. Bom, Stella, o papo tá ótimo, né? Mas vamos encaminhando aqui para o nosso final. Vamos para o nosso quadro de dicas. Adriana, eu queria saber o que você faz para cuidar da sua saúde mental. Você contou que teve, né, um problema de saúde mental. Tenho certeza que isso mudou sua vida, né? Ao mesmo tempo, você também tem muita demanda de trabalho. O que você faz aí para desconectar um pouco? Olha, para mim é muito importante começar meu dia com a minha aula de balé, que ela, para mim, é uma terapia de corpo e de mente. E também no final de semana, para mim, o momento família, é um momento onde me recarrega bastante. Então, dificilmente eu tenho um final de semana onde ou sábado ou domingo eu não passo só com meu marido, com a minha filha, tipo, devagar, sabe, em casa, sem ter 1 milhão de compromissos. Assim, um dos 2 dias ele precisa ser de relaxamento, né, em termos de agenda, sem ter horário para comer, sem ter horário para dormir, para acordar. Bom, eu vou fazer essa pergunta que a gente sempre faz aqui, né, Stella, sobre livro. A gente sempre pede uma sugestão de leitura, o melhor livro que já leu, enfim, né? Pode ser um audiolivro Exato. também, Aí né? hoje a gente Nesse vai caso, mudar. acho que cabe. Queremos uma indicação de audiolivro. Olha, entra agora, dia 9 de setembro, na Audible, Alice no País do Espelho, narrado pela Gabs. E já é o 2º livro que ela narra. Ela narrou também a Alice no País das Maravilhas. E então fica essa como uma recomendação. Agora, vamos antecipar aqui que você também está escrevendo seu próprio livro, né, Adriana? Conta um pouquinho pra gente. Então, o livro chama Conexões. Ele fala bastante sobre o quanto é importante a gente se conectar com as pessoas e quantas possibilidades e oportunidades vêm dessas conexões. E ele conta um pouquinho também desses tombos de carreira, o que eu aprendi na teoria e não aprendi na prática. Continuo tentando. Então, o livro é muito sobre isso e muito sobre o universo da mulher no ambiente de trabalho. E como é que você está se preparando para narrar esse seu livro? Olha, Bom, você é atriz, né? Exato. Mas quando eu acho que o trabalho do audiolivro, até o Murilo Rosa estava contando, né? É um outro trabalho, né? Ele falou, eu já fiz cinema, eu já fiz TV, eu já fiz teatro. O audiolivro é uma outra coisa. E ainda, como carrega aí boa parte de autobiografia, eu estou um pouco curiosa, assim, se eu vou me emocionar, porque o livro ele foi escrito muito de coração aberto. Ele não é um livro que mostra só o lado, né, positivo. Ele conta os tombos em detalhes, assim, no intuito de tentar fazer com que as outras pessoas que estão tomando tombos parecidos entendam que tem saída, né, que tem formas diferentes de você olhar aquilo.
É o poder das conexões, é isso aí. Para fechar, como você também é do mundo das artes, você tem alguma indicação de filme ou série que você assistiu recentemente, que você gostaria de falar aqui pra gente? Filme ou série? Olha, eu assisti há pouco tempo, agora eu esqueci o nome, a série nova da Juliana Paz. Na Tem Netflix. duas, né, que ela tá. Tem uma que é mais de policial e outra que ela acho tem que é um filho. pedaço de mim, talvez. Isso, que ela tá, que ela fica grávida. Isso. Vamos dar Não spoiler. vamos dar spoiler. Não dá spoiler, mas eu acho que ali você vê um dilema que… É engraçado, né? A gente já tem tanta novela, tanta coisa. É um dilema específico que eu nunca tinha visto ser tratado, né? E me prendeu, assim, acho que eu vi num dia chuvoso do início ao fim. Achei o roteiro muito bom, em termos de manter ali o ritmo. Então, acho que vale a pena. Para quem ficou curioso, Pedaço de Mim está disponível na Netflix. Bom, Adriana, gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter compartilhado todos os seus aprendizados com a gente. Espero que você volte mais vezes. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, Adriana. Prazer foi nosso. A gente conversou com a Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o conteúdo desta entrevista e também de outros assuntos sobre carreira, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio.